Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. O Evangelho do Senhor Jesus, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim o texto: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, lhe entregou os verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela tua palavra. Agradecemos porque tudo que foi registrado para a nossa edificação foi escrito. Queremos rogar ao Senhor que teu Espírito fale ao nosso coração, segundo a necessidade de cada pessoa aqui presente, que o Senhor conhece muito bem. Deus, no nome de Jesus, derruba as barreiras, Pai, que nós temos levantado, para que possamos ouvir e sermos edificados pelo Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Em Israel havia um documento escrito chamado Talmud. O Talmud, irmãos, era a tradição oral dos anciãos. Só para vocês entenderem, o povo de Israel tinha uma Bíblia, uma Bíblia equivalente ao nosso Antigo Testamento, exatamente igual. Os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, era a Bíblia que o povo judeu usava naquela época. Só que além da Bíblia, eles tinham aquilo que era a tradição oral. Ou seja, homens estudiosos liam, interpretavam aquilo que estava escrito e passava a ensinar ao povo. Muitas vezes essa tradição oral acabava se distanciando um pouco daquilo que era o que estava realmente escrito. Não dá para a gente perceber se foi exatamente isso que levou Pedro a fazer essa pergunta. Mas uma coisa é certa: Pedro estava assim muito tranquilo de que ele estava sendo bom até demais. Quando ele chega para Jesus, diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque na concepção dele, isso já era algo muito. Como é que eu vou perdoar uma pessoa 7 vezes? Então ele achou que já estava propondo algo que já era extremamente bom, com base, certamente, na tradição que eles tinham no local. Cristo chega para ele e acaba surpreendendo ele, né? E diz assim: Pedro, na realidade, não apenas 7, mas 70 vezes 7. É óbvio que a questão de Cristo aqui não é matemática. Ele não está dizendo: olha, quando teu irmão pecar 470 vezes, pronto,
Você está liberado para não perdoar mais. A questão não era matemática. Quem iria contar quantas vezes seria ofendido por tal pessoa? O que Cristo estava querendo dizer a Pedro é: tem que ter limite para perdoar. Tem que ter limite para você liberar o ofensor daquilo que ele causou. E para tentar esclarecer melhor um pouco, então o Senhor começa a contar essa parábola, né? É interessante, irmãos, que esta é uma daquelas chamadas de parábolas do reino, né? Se você olhar o capítulo 13 de Mateus, lá tem 6 parábolas que se referem ao reino de Deus. A parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da rede. E agora, no capítulo 18, nós encontramos a 7ª parábola, onde Cristo se utiliza desse ensinamento para falar como é que se vive no reino de Deus. E é isso que ele está dizendo a Pedro. Ele está dizendo assim: Pedro, deixa eu te contar aqui uma história para exemplificar melhor o que eu estou querendo contar para você. E aí ele diz assim: olha, o reino dos céus é semelhante. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: Pedro, no reino de Deus, o comportamento é diferente daquilo que a sociedade espera e do modo como a sociedade se comporta e acha que é aceitável. Certamente seria muito aceitável que você perdoasse alguém 7 vezes. Até hoje, né? Imagine alguém que por 7 vezes te ofende e te procura para te pedir perdão. Não seria bastante razoável você imaginar perdoar essa pessoa 7 vezes? Mesmo hoje já seria razoável. Mas veja o que Cristo está dizendo. Ele está dizendo: Pedro, na realidade, o ponto da razoabilidade não é aquilo que é aceitável socialmente, mas é aquilo que é aceitável no reino dos céus. É por isso que ele começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante. Vejam, ele está dizendo: há um padrão social aceitável, mas diante de Deus, o modo como cada um de nós é julgado não é exatamente dentro desse padrão que a sociedade julga. Então ele propõe uma parábola. Uma outra coisa que é preciso explicar, irmãos, sobre a parábola, é que uma parábola é uma comparação. Na realidade, o que conta, o que nós mais precisamos prestar atenção é no ensinamento. Uma parábola não é a descrição de um fato. Dá para perceber isso? Quando, por exemplo, a gente descreve lá em Atos 5, o que aconteceu com Ananias e Safira. Aquilo é Lucas descrevendo um fato. Ele está descrevendo algo que aconteceu. Se você olhar, inclusive, as primeiras páginas de Atos, você vai ver Lucas dizendo assim: ó Teófilo, que é para quem ele dedica o livro, né? Ele diz: depois de muito estudar, depois de pesquisar, depois de averiguar os fatos, eu resolvi escrever um detalhamento do que foi o começo da igreja. Então vejam que Lucas, em Atos, ele está se propondo a estudar, a verificar o que aconteceu e a descrever fatos. Acontece isso em Atos 5, por exemplo. Uma parábola não está descrevendo um fato, ela está fazendo uma comparação. Então não faz sentido, nessa comparação, a gente querer pegar a parábola e fazer uma ligação com cada item da realidade. Nós não vamos conseguir isso. Nós não vamos cumprir o propósito, porque não é esse o propósito de uma parábola. Quando você chega para o seu filho, para uma criança, por exemplo, e vai ensinar algo a ele, e vai dar alguma instrução a ele, que você diz assim: não, meu filhinho, não faça isso, porque se você agir dessa forma, é como se você fizesse assim. É óbvio que a parábola que você está contando, o que você quer transmitir para o seu filho, é um ensinamento. Você não quer transmitir cada um dos dados daquela parábola. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, que Léo pregou aqui semana passada. É uma parábola, não é uma descrição de um fato. Então não faz sentido a gente chegar aqui no púlpito e dizer assim: irmãos,
o pelo branco daquela ovelha se refere à santidade do povo de Deus. Talvez seja razoável, mas nunca foi a intenção do autor. A parábola não tem esse sentido. Então, quando a gente olha para essa parábola que Cristo está contando, não dá para você procurar ligações como se fosse um fato. Tá, então deu para entender mais ou menos como é que dá para se tratar esse texto que a gente está lendo. O que é que está acontecendo? Pedro chega para Jesus, de alguma forma, achando que estava concedendo muito mais do que o normal, e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Jesus olha para ele e diz: Pedro, talvez sim, talvez naquilo que é estabelecido na tradição, talvez de um modo que seja socialmente aceitável, mas não no reino dos céus. No reino dos céus não há limite para esse perdão, não há limite para quantas vezes você vai perdoar o seu próximo. No reino dos céus, Pedro, a coisa funciona mais ou menos assim. Deixa eu te contar uma história. E aí ele começa a contar essa parábola. E ele diz: olha, tem um rei, um dono de terras, um homem muito poderoso, que ele chama uma pessoa para lhe prestar contas. Essa pessoa que vai prestar contas, ele tem uma dívida muito grande com o Senhor. A dívida dele, irmãos, é tão grande que não dá para imaginar que ele era um servo qualquer, tentando fazer assim contas muito rápidas. Aquele homem devia 10.000 talentos. Um talento, só para vocês terem uma ideia, equivale a 6.000 denários. O denário era a unidade monetária básica em Israel. Um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum, de um empregado comum. Por um dia de trabalho, ele receberia um denário. Um talento equivale a 6.000 dias de trabalho desse trabalhador comum. 10.000 talentos, na realidade, equivale a 165.000 anos de trabalho. Tudo bem, digamos que esse homem que foi prestar contas não era um trabalhador comum. Ele tinha um salário a mais. Digamos que ele ganhasse 2 denários por dia. Digamos que ele ganhasse 3 denários por dia. Ele ainda precisaria trabalhar mais de 50.000 anos para poder pagar a dívida dele. Algumas pessoas olhando para esse texto disseram assim: e como é que esse homem acumulou essa dívida toda? Por que fazem essa pergunta? Porque não percebem que isso é uma parábola. A parábola não está discutindo como é que ele contraiu essa dívida. Foi por isso que eu comecei dizendo a vocês como interpretar uma parábola, como ler a parábola. É claro que uma dívida de 10.000 talentos é muito grande. Para vocês terem uma ideia, isso equivalia ao PIB de um reino pequeno daqueles. Então a questão não é como esse homem contraiu uma dívida desse tamanho. O que Cristo está mostrando é que a dívida que ele tinha era muito grande. Dá para imaginar, se ele tivesse que trabalhar, como ele era um homem da alta administração, digamos que ele ganhasse 3 denários por dia. Dá para imaginar o que é trabalhar 50.000 anos para pagar a dívida que ele tinha? Isso era simplesmente impagável, não tinha como quitar uma dívida dessa. Aquele homem, então, não podendo pagar, o rei faz algo que era comum na sociedade oriental daquela época, dizer assim: olha, nós vamos vender então toda a sua família, vamos vender você e sua família para amortecer a dívida. Na realidade, isso funcionava muito mais como uma punição, porque o trabalho dele e da família toda, ele sendo vendido, não pagaria 1/1000º daquela dívida. Quando as pessoas faziam isso naquela época, isso era muito mais uma punição. Aquele homem percebe o que está para acontecer com ele e com sua família. É o que diz aí o versículo 26, né? Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Irmãos, percebam o desespero daquele homem. Ele não era um empregado comum qualquer.
ele não era um homem pobre, ele era um homem que estava realmente no alto escalão da sociedade. Possivelmente, ele teria um status de ministro, por isso ele administrava valores tão altos. Imagine agora ele se imaginar sendo vendido como escravo, ele e a sua família. O desespero toma conta do coração dele, e ele chega e se joga aos pés daquele rei, se humilha, se prostra, diz o texto, ele se prostra reverentemente, diz o versículo 26, e diz àquele rei: por favor, seja paciente, eu vou te pagar tudo que eu devo, eu vou pagar tudo. No desespero dele, ele talvez nem perceba que ele não tinha como pagar. Ele não tinha como trabalhar 50 mil anos, 100 mil anos, 160 mil anos para pagar o que ele devia. Mas ele estava desesperado, ele sabia que devia, ele tinha noção disso. Ele percebia a punição pelo seu erro sendo cobrada dele naquele momento e ele não sabia o que fazer. Ele se ajoelha desesperado e, pelo amor de Deus, me perdoe, pelo amor de Deus, tenha paciência, por favor, me dê uma chance, por favor, faça alguma coisa, me dê uma oportunidade, eu vou pagar tudo a você. Estava tão claro, irmãos, que ele não ia pagar, que aquele senhor acaba liberando ele da dívida dele. Ele sabia que ele não tinha como pagar, aquele rei sabia que ele não tinha como pagar também. Diz o versículo 27, e o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou a dívida. Ou seja, quando aquele homem se prostra reverentemente, de forma humilde, reconhecendo a sua dívida, reconhecendo que não podia pagar, reconhecendo a sua incompetência em quitar aquele débito, aquele rei age de forma bondosa e diz: não, pode ir, você não deve mais nada, pode ir, você está liberado. Aquele homem simplesmente sai da presença do rei. Dá para imaginar como não deveria estar o coração dele, Ele deveria realmente estar alegre pelo que aconteceu. Quando coisas boas nos acontecem, a gente realmente fica muito alegre. Mas o versículo 28 mostra que talvez, irmãos, não fosse alegria e gratidão que havia no coração daquele homem. Porque quando nós estamos motivados por alegria e por gratidão, a gente geralmente faz coisas boas. Eu conversei com um colega uns anos atrás que ele é espírita e por isso ele entende que a alma dele vai ser purificada pelas boas obras. E ele disse a mim: Edward, eu troquei de carro recentemente, e isso foi no decorrer de uma conversa longa, Ele não estava se gabando do que estava fazendo, não. Ele estava dizendo que tinha trocado de carro, e que sempre que ele troca de carro, ele pega um percentual do valor do carro, e ele doa aos pobres. Eu achei interessante, nunca tinha visto alguém fazer isso. Mas ele disse: eu me sinto tão grato por ter condições de trocar de carro, por comprar um carro tão bom, que eu pego um percentual desse valor e eu dou no centro, ou dou para algumas famílias que precisam. Isso acontece porque no coração dele, ele está grato pelo que está acontecendo de bom à vida dele. A gente esperava que fosse isso que acontecesse com esse homem também. Ele tinha uma dívida impagável, essa dívida foi perdoada, e há de se imaginar que ele dissesse: glória a Deus, a minha família não vai ser vendida. Eu não vou ser escravo, eu não vou deixar o alto escalão do ministério e me tornar um escravo, me tornar um lavrador, um homem que vai trabalhar na terra. Por que é que a gente imagina que não era esse o sentimento que dominava o coração dele? Pelo que acontece em seguida. O versículo 28 diz que ele sai, ele encontra uma pessoa que trabalhava para ele, um subalterno, e agarra o homem pelo pescoço. Veja o que diz o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Irmãos, 100 denários equivale a 100 dias de trabalho. Era isso que aquele homem devia ao outro. E agarrando-o,
Veja, ele simplesmente agarra o homem pelo pescoço. Por isso a gente vê que não é gratidão que tem no coração dele. Ele não está simplesmente chamando o homem a ajustar contas. O que ele faz é passar pelo homem, encontrar e pegar o homem pelo pescoço. É isso que ele está fazendo. Ele passa, encontra o homem que deve, agarra o homem pelo pescoço e começa a sufocá-lo. E isso diz o versículo 28, agarrando-o, o sufocava. E dizia, paga-me o que me deve. Na realidade, veja que coisa interessante. Aquele homem foi perdoado de uma dívida que ele não podia pagar. Mas isso não gerou gratidão no seu coração. Isso não gerou mudança na vida dele. Pelo contrário, isso gerou ressentimento porque ele foi cobrado. Veja que interessante. O que ele está fazendo é o seguinte: não me cobraram, eu vou cobrar alguém, meu filho. Não tem isso não. Não sei quantos de vocês no trabalho já ouviram algum chefe dizer assim: não, meu superior me cobrou e eu vou cobrar de você. É assim que funciona. É mais ou menos isso que esse homem está fazendo. Não tinha gratidão, não tinha alegria. Pelo contrário, o que tinha era ressentimento. O que tinha era ira, o que tinha era raiva no coração dele. E ele diz, eu fui cobrado, quase que a minha família foi vendida, quase que eu me torno um lavrador, um empregado, quase que eu sou vendido como escravo. E você me deve, me pague logo que você me deve. É isso que ele está fazendo, sabe? Ele está transmitindo para o outro o modo como ele acha que ele foi cobrado. Só que ele está errado, porque ele não foi cobrado dessa forma. Não foi. Se vocês olharem, diz que o versículos 24 e 25, diz que ele foi levado à presença do rei, e o rei apenas cobrou a ele o que ele devia. Ele devia de verdade, mas o modo como ele cobra já é diferente. Ele encontra o homem, agarra o homem pelo pescoço, começa a sufocar o homem. Não, me pague que você está me devendo. Ele na realidade queria aplicar uma punição. Ele acha que de alguma forma ele foi injustamente cobrado. É como se ele pensasse, não, ninguém devia me cobrar pelo que eu fiz. Ninguém devia ter a petulância de exigir essa dívida que é minha. Ninguém devia. Já que cobrou, eu vou cobrar de outro. Eu vou fazer a mesma coisa. É isso que ele está fazendo. O versículo 29 diz que o seu conservo cai aos seus pés. Versículo 29. Sinceramente, irmãos, eu não sei se o conservo daquele homem caiu voluntariamente aos pés dele, pedindo misericórdia, ou se ele simplesmente caiu sem ar. Dá para imaginar alguém que pega você pelo pescoço e lhe aperta e lhe sufoca, dizendo a você, me pague, me pague, me pague. Não dá para perceber se esse homem caiu porque percebia que devia e não tinha como pagar, ou se ele caiu porque não conseguia respirar, ele estava sufocado. Mas diz o texto que ele cai, e ele faz exatamente a mesma coisa que o primeiro homem fez. Seja paciente comigo, e eu vou te pagar tudo, eu vou te pagar. Vejam, irmãos, que interessante, né? O homem, esse conservo, ele diz que vai pagar. Ele nem diz que vai pagar tudo, como o primeiro fez. O primeiro devia 165 mil anos de trabalho. E ele chega para o rei e diz, seja paciente e eu vou lhe pagar tudo. Ele sabia que não ia. Esse segundo é tão consciente e de forma tão humilde, ele diz, tenha paciência, eu vou te pagar. Eu vou pagar o que eu devo. Aquele homem que estava cobrando, não dá ouvidos ao que ele está falando. No coração dele não havia alegria, no coração dele não havia gratidão pelo perdão que recebeu. O que havia era apenas mágoa, ressentimento porque tinha sido cobrado, tristeza, raiva pela possibilidade de ser vendido juntamente com a sua família. E agora, com o poder que ele tem, ele não usa de 1/1000 da misericórdia que ele recebeu. Ele diz assim, olha, botem esse homem na cadeia.
Botem ele na cadeia até que ele pague tudo que me deve. Certamente a quantia de 100 denários não dava a ele o direito legal de vender aquele homem e vender sua família. Mas ele poderia ser preso até que pagasse o que devia. E é isso que ele faz. Manda aquele homem para a prisão. A atitude dele, irmãos, a atitude daquele homem é tão entristecedora, é tão constrangedora, é tão difícil, que as pessoas que estão ao redor dele vão denunciá-lo. Não se conformam com o que está acontecendo e procuram o rei. Está no versículo 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Vejam, por que é que aqueles homens estavam tristes? Eles estavam tristes porque o homem não devia 100 denários, porque ele estava sendo cobrado injustamente. Não era isso. Aquele conservo devia 100 denários. O homem não estava cobrando uma quantia que não fosse devida. Ele não estava cobrando injustamente. Mas o modo como ele estava cobrando era impiedoso. Em especial, diante do que ele tinha vivido recentemente. Aquilo era simplesmente incompatível com o que ele tinha vivido. Não dá para acreditar. Não dá para imaginar que ele está fazendo isso. Lembra quando a gente tem alguma situação, passa por uma situação difícil? Por exemplo, o diabo começa a cochichar no nosso ouvido que nós precisamos comprar um carro mais novo, mais potente, melhor. A esposa chega para a gente e diz assim: mas seu carro não está bom? Seu carro tem 2 anos de uso, seu carro não tem problema, seu carro tem 150 cavalos, seu carro é lindo e maravilhoso, por que você tem que se endividar? E ele diz: não, mas já lançaram um modelo novo, esse vai desvalorizar e tudo. E aí ela diz: mas você não sabe que você vai acabar se endividando com esse negócio? Não, mas a dívida cabe no orçamento, se a gente apertar aqui e ali vai dar para fazer. Aí a criatura vai e compra, se endivida, e 6 meses depois tem que vender o carro para pagar a dívida. Quando a pessoa passa por uma experiência dessa, a gente imagina que ele não vai repetir. Não é isso que a gente imagina. A gente pensa, diante do que ele viveu, não é possível que ele vá fazer isso de novo. Que ele vá ter uma atitude semelhante à que ele já teve. O que é que aqueles homens, companheiros daquele que estava cobrando, pensaram? Não é possível que diante do que aconteceu com ele, da misericórdia que ele recebeu, do livramento que ele recebeu, a dívida que lhe foi perdoada, não é possível que ele não consiga reconhecer o que foi feito e haja dessa forma, por causa de 100 denários. Não é possível que alguém perdoe a ele R$1 bilhão e ele sufoca um outro homem que deve 100. Não é possível um negócio desse. Talvez aquele homem pudesse dizer assim: não, vocês estão pensando dessa forma porque o dinheiro não é seu. É só por isso que você está pensando assim. Os 100 reais são meus, os 100 denários são meus e eu quero. Você está pensando assim porque não é seu. É só por isso. Quando aquele homem é levado diante do rei, ele percebe que não eram apenas seus companheiros que pensavam assim. O rei também pensava dessa forma. Da mesma forma que aqueles homens. O versículo 33 ou 32 diz o que o rei acha da atitude dele. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. É interessante porque a palavra malvado parece que não traduz para a gente todo o peso, né? A maioria das vezes que eu ouço essa palavra, eu só me lembro do meu malvado favorito. E aí a gente percebe que de malvado ele não tem nada, não é? Então parece que a palavra perde um pouco do peso. Na realidade, o que a palavra no original está falando é de uma pessoa extremamente má, de uma pessoa extremamente impiedosa, que não tem limites para a sua maldade,
que está disposto a fazer qualquer coisa, a pisar qualquer um, a passar por cima de qualquer um, para obter aquilo que ele quer. É isso que esse malvado aqui traduz. Não tem nada a ver com aquele moço narigudo do filme. Ele está falando realmente de alguém que está disposto a fazer tudo que ele puder, independente de quantas pessoas ele vai maltratar, para conseguir os seus objetivos. É isso que o rei está dizendo. Você é um homem mau, você é um homem iníquo. O versículo 33 diz: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Você não deveria ter se compadecido? E por fim o versículo 34 conta o que acontece com aquele homem. Ele é colocado na prisão, até que pudesse pagar tudo o que ele devia. Diz o versículo 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Quando é que ele ia poder pagar essa dívida? Nunca. A ideia de verdugos aqui, irmãos, é de torturadores. É de pessoas que iriam torturá-lo até que ele pudesse pagar tudo o que deve. Por que é que eu comecei falando para vocês como se lê uma parábola? Porque você poderia dizer, mas se esse rei é Jesus, e ele já tinha perdoado a dívida desse homem, ele agora voltou a cobrar, foi? Jesus faz esse tipo de coisa? Estão lembrados que isso é uma parábola? Que isso não é a descrição de um fato? Mas a gente volta já a esse ponto. Aquele homem simplesmente é entregue a verdugos, a torturadores, até que pague tudo o que deve. E aí vem a finalização da parábola, que é aquilo que mais conta. E o versículo 35 diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Isso é o que meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, nós somos aquele homem que devia 165 mil anos de trabalho. Nós somos esses pecadores. Nós somos terrivelmente pecadores. Se você ainda não percebe isso sobre você, se você ainda não se entende uma pessoa terrivelmente pecadora e afetada pelo pecado, é só por uma coisa: o pecado te cegou. É só por isso. Mas eu tenho certeza que a sua consciência lhe mostra isso. Eu tenho plena convicção de que você, como eu, somos falhos como maridos e como esposas. Tenho plena convicção de que nós somos pecadores como filhos e como pais. Quem de nós aqui se daria o troféu de melhor filho do ano? Quem de nós aqui se entende a melhor esposa que existe? Aquela que não falha. Nós somos injustos como patrões e como empregados. Nós somos indisciplinados como professores e como alunos. A nossa natureza é assim. Quem de nós não tem consciência do quanto erra diariamente em todos os sentidos? Em todos eles. Recentemente eu estava dizendo a Valdelice que de vez em quando eu preciso pegar o carro dela e andar com o carro dela. O carro dela é um Fiesta 1.0.
O meu é um Civic 2.0. E, irmãos, muitas vezes eu me chateio no trânsito com a lentidão de outros carros que estão perto de mim. Só quando eu pego o carro dela é que eu percebo que não depende só das pessoas, não. As pessoas não estão andando devagar para me fazerem raiva. Elas não estão se arrastando porque elas estão pensando, não, você vai ficar aí atrás. Não é por isso. Mas quantas vezes eu já pensei isso? Sabe, quantas vezes eu já pensei aqui, por que será que o sinal abre e ele tem que sair tão devagarzinho? Por quê? Será que ele quer admirar alguma coisa ao redor? Sério. Nós somos assim, pecadores por natureza, sabe? Nós agimos dessa forma. Quantas vezes nos falta completamente empatia? Quantas vezes, né? Se é a nossa unha que está encravada, é motivo para a gente ficar gemendo na cama. Mas se é o outro que está com o pé quebrado, é mole se ficar reclamando. Quantas vezes nos falta empatia completamente? Nós somos essas pessoas, pecadores por natureza, irmãos. Nós ofendemos nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, as leis de trânsito, 1 milhão de leis que a gente nem sequer conhece. A gente usa programa pirata no nosso computador. Quanta coisa errada a gente faz, diga aí, vá. A gente poderia passar a noite escrevendo os nossos pecados e os nossos erros. A noite toda, eu não sei quanto papel ia ser preciso. Nós somos aqueles homens. Nós somos aquela pessoa que devia 165 mil anos de trabalho. Além disso, irmãos, nós não temos como pagar o que devemos. Não temos. A minha filha tem 27 anos de idade e vai casar agora no começo de setembro. Eu posso olhar para os 27 anos de Evelyn, perceber os erros que eu cometi, e a única conclusão que pode ser esfregada na minha cara é que eu não tenho como consertar. Já foi. Não tenho, irmãos. Acabou. Eu não tenho uma máquina do tempo, sabe? Para voltar para quando Evelyn tinha 11 anos. Quando tinha 12. Nenhum de vocês tem. Não dá para a gente dizer assim, bom, então tá, já que não dá para consertar, o que não dá para ajeitar, ajeitado está. Simples, né? Muito simples. Quer dizer que você não cometeu erro nenhum. Nós cometemos. Dizemos coisas, irmãos, e fazemos coisas que são simplesmente irreparáveis. Sabe o que é irreparável? A gente diz, a gente ofende, a gente magoa, e aí a gente chega para a pessoa, às vezes, sinceramente arrependido mesmo, e pede perdão. Mas você tem como voltar atrás? Você tem como acabar com isso? Você tem como fazer com que isso nunca tivesse existido? Nunca! Aquela fofoca que eu e você fizemos, aquilo que eu e você dissemos sobre alguém, e que não era verdade, não tem como reparar, não tem jeito. É isso que eu estou querendo dizer a vocês e a mim nessa noite. Nós somos essas pessoas, nós não temos como pagar o que devemos. E a Bíblia diz para a gente, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado sobre qualquer um de nós é a morte, você gostando ou não, sendo o seu pecado pequeno ou grande, o salário dele é a morte. Eu já conversei com pessoas que diziam assim, não pastor, tudo bem, eu sou pecador, mas eu não sou que nem fulano não, eu não sou que nem ele, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, eu não xingo minha mãe. Como se o pecado do outro fosse terrível, o dele não. Não, já que o pecado dele é maior do que o meu, então beleza, eu não fiz nada.
A Bíblia não diz isso, todos nós somos pecadores. E todos nós merecíamos realmente a morte. Todos nós merecíamos realmente ter a nossa família vendida, sermos todos nós vendidos, até que a dívida fosse paga. Mas não foi isso que o Senhor fez conosco. Não foi isso, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos perdoou completamente de cada um dos pecados que nós cometemos e que os irmãos viram e daqueles que os irmãos não viram também. Inclusive daqueles pecados que ninguém nunca vai imaginar que eu cometi. Ele me perdoou. Ele perdoou você. Se você puder abrir sua Bíblia, livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 8, o versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, Hebreus 8, 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Passe a página aí, capítulo 10, versículo 17, dessa mesma carta. 10, 17. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Se você puder dar um pulinho no Antigo Testamento, encontre Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Abra Salmos, por favor, capítulo 103. Salmo de número 103. Salmo de número 103, versículo 10. Diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, quantas vezes nós já saltamos de alegria lendo textos como esse? Quantas vezes, olhando para os nossos pecados, para as nossas falhas, para os nossos erros, nós lemos esses textos e nos alegramos pela misericórdia, pelo perdão, pela bondade. Quantas vezes já gritamos aquilo que está em Miqueias 7:19. Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Quantas vezes já nos alegramos com isso? Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Não devia você, igualmente, ter misericórdia do seu irmão, como também o Senhor tem tido de você? A pergunta que Cristo faz é: não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de você? A NVI traduz assim:
Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? É essa a pergunta para você e para mim nessa noite. Depois da gente ler Hebreus 8, Hebreus 10, Miqueias 7, Salmo 103 e tantos outros textos que a gente podia continuar a noite toda aqui lendo, a pergunta que eu me faço e a você também é: não devíamos agir também de forma misericordiosa? Principalmente, se você lembrar de uma coisa, você acha que a ofensa que a pessoa lhe fez é maior do que a ofensa que você cometeu contra Deus? Vá, me diga. Alguém que lhe tratou mal, alguém que lhe tratou com indiferença, alguém que lhe tratou com ignorância, alguém que ficou lhe devendo R$100, alguém que não lhe tratou com o devido respeito, essa ofensa é maior do que aquilo que você já ofendeu a Deus, desde o dia que você nasceu até hoje? Diga aí, sinceramente, alguém de nós teria a cara de pau de dizer isso? Vá, de que aquilo que já fizeram contra nós é maior do que aquilo que nós já fizemos contra Deus? De jeito nenhum. Se não é, irmãos, se a misericórdia que nós temos recebido é muito, muito, infinitamente maior do que aquela que nós precisamos conceder a alguém, por que é que a gente não faz isso? Por que é que a gente aprisiona pessoas? Por que é que a gente passa por pessoas como se elas fossem de uma classe inferior? Porque em algum momento elas fizeram alguma coisa que não nos agradou. Então toda vez que a gente passa por ela, a gente precisa deixar claro para ela que ela é de uma classe inferior. Ela não é como eu sou, porque ela me ofendeu. É isso que Cristo faz conosco. Por que é que isso é muito sério? Porque o modo como você se comporta diante da misericórdia que você recebeu demonstra se você é um cidadão do reino dos céus ou não. Por que é que aquele homem foi lançado para ser torturado até que pagasse a sua dívida? Por que é que o rei chama ele de volta e cobra dele aquela dívida? Porque ele não era um cidadão do reino. Não era. Um cidadão do reino agiria com base na misericórdia, com base naquilo que aconteceu com ele. Ele iria se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu merecia ir para o inferno. Eu não merecia toda a bondade que o Senhor tem tido com a minha vida. Não merecia. Eu não merecia o emprego que eu tenho. Eu não merecia a esposa que eu tenho. Eu não merecia a saúde que eu tenho. Não merecia. Eu não merecia a inteligência que eu tenho. Não merecia a igreja, a casa, o carro que eu tenho. Se o Senhor fosse me tratar com base nos meus atos, se o Senhor fosse me tratar com justiça e não com misericórdia, o que é que eu ia ter, irmãos? Sinceramente, o que é que você ia ter? Se o Senhor fosse lhe tratar com justiça, como muitas vezes você quer tratar seu irmão, como muitas vezes você bate no peito e diz assim: não, é justo, você fez, você tem que pagar, é dessa forma, você fez mesmo. E a pessoa cai aos seus pés sem ar, e você continua aqui no pescoço dele: me pague o que você me deve, me pague o que você me deve. Imagine se o Senhor fosse lhe tratar dessa forma, enquanto você misericordiosamente permanece vivo, permanece saudável, apenas pela misericórdia e pela graça do Senhor. Segurar o pescoço de alguém, sufocá-lo, para esfregar na cara dele o erro que ele cometeu com a gente,
não é uma atitude cristã. Não é a atitude de quem conhece a Cristo. Não é a atitude de quem foi perdoado. Não é, irmãos. Eu e você precisamos pedir graça a Deus. O que eu quero dizer a você é que algumas vezes eu tenho agido assim. Algumas vezes eu não tenho tratado as pessoas com a misericórdia com a qual eu tenho sido tratado. Eu tenho plena consciência disso. E a única coisa que posso fazer nessa noite é aquilo que quero dizer a você também. Me arrepender profundamente por isso. Pedir ao Senhor que me sustente, que me conceda a sua graça, que me ensine a ver que aquilo que as pessoas têm feito a mim e que eu julgo que é errado, que inúmeras vezes é mesmo, não dá nem para se comparar com tudo que eu tenho feito contra a santidade de Deus, contra a glória do Senhor. Que todos os olhares que eu acho que eu não deveria receber de crítica não se comparam de jeito nenhum a anos e anos de glutonaria. Não se comparam. Quando a gente para diante da comida, diante da mesa, e acha que é muito bom, e come à vontade, e para tranquilizar a nossa consciência que a gente pode comer mais do que o que precisa, ainda incentiva o outro. Não, rapaz, coma também. Coma também. Vamos ser glutões unidos. Vamos pecar todos juntos. De repente a gente tem uma desculpa. Eu não vou pecar sozinho. Tudo que já fizeram, irmãos, contra mim, não se compara com o modo, muitas vezes impiedoso, como eu usei o meu dinheiro no decorrer dos anos. Como eu não abençoei pessoas que deveriam ser abençoadas. Não se compara. E mesmo assim, o Senhor estendeu a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua. Eu queria dizer a você que essa palavra hoje não é para nos expulsar da presença de Deus, mas é para nos fazer correr ao seu encontro, para nos fazer correr até Ele e pedir a Ele que nos dê um coração semelhante a Ele, que nos ensine a perdoar, que nos ensine a perceber as nossas próprias falhas, a perceber a nossa soberba, que a gente tantas vezes está se achando enquanto passamos por cima das pessoas. Mas o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso. E Ele está disposto a sustentar você. Não perdoar, não agir com misericórdia, também é um pecado. E, graças a Deus, a sua misericórdia também cobre esse pecado. Glória a Deus por isso. É só por isso que eu posso estar pregando aqui nessa noite, irmãos. É só por isso. Porque a falta de misericórdia é um pecado que também é alcançado pela infinita misericórdia do Senhor sobre sua vida e sobre a minha vida. Não use essa misericórdia para continuar a pecar. Não use essa misericórdia para continuar a agir sem misericórdia com aquele que pecou contra você. Pelo contrário, comece a perceber o quanto você foi abençoado. Permita que a bênção da misericórdia de Deus traga alegria ao seu coração. E que essa alegria faça você perdoar aqueles que cometeram coisas tão menores contra você. Que o Senhor te sustente. Bom, tem 55 minutos que eu estou pregando, então não dá para a gente passar para a parte mais prática do sermão. A gente vai ter que fazer isso semana que vem. Mas eu não queria fazer isso à noite, irmãos.
porque seria bom que os irmãos pudessem se manifestar. E num sermão à noite, não dá para fazer isso. Então eu queria que a gente usasse a escola dominical da semana que vem para discutir como fazer isso na prática. Como é que a gente perdoa na prática? Como é que isso acontece? Porque o que eu fiz hoje foi apresentar para vocês o que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha. Qual é a vontade do Senhor? Que a gente perdoe. Uma vez? Não. 7 vezes? Não. 490 vezes? Não. Quantas vezes? Quantas vezes pecarem contra nós? Esse é o princípio bíblico. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Como viver isso na prática? Como viver isso no nosso dia a dia? É isso que a gente vai discutir então na escola dominical da semana que vem. Porque aí dá para os irmãos apresentarem os casos reais, discordarem, emitirem opinião, discutirem. Por isso eu acho que é melhor do que a gente falar sobre isso no culto à noite. Então, venham domingo de manhã para a gente discutir como fazer isso na prática. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor Jesus, se a Tua misericórdia não nos alcançasse, onde nós estaríamos? Completamente perdidos. Mas apesar disso, quantas vezes não temos agido com misericórdia com aqueles que têm pecado contra nós? Quantas vezes, Deus, nós temos agido no lugar do Senhor? O Senhor que é Deus e que poderia não perdoar o pecado, tem perdoado. O Senhor que é santo, santo e santo, tem perdoado pessoas pecadoras como eu. Mas quantas vezes nós não queremos perdoar outros pecadores? Deus, tenha misericórdia de nós. Que nesta noite o Teu Espírito Santo possa me convencer, possa convencer os meus irmãos, possa agir em nossa vida, possa tirar de nós o orgulho, a soberba e nos ajudar a agirmos com misericórdia, com a misericórdia que fomos alcançados e que por isso podemos caminhar para o céu. Nós te oramos agradecidos por essa misericórdia, Pai. No santo nome de Jesus. Amém.